Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre integral definida. Esse vai ser o fechamento do curso de Cálculo 1. É claro, né, que eu vou também anexar mais alguns vídeos, mas só de questões, tá? Mas em termos de parte teórica, né, de conteúdo mesmo teórico, esse vai ser o último conteúdo, tá? Então, pessoal, continuando esse conceito de integração, né? A gente tinha visto a noção intuitiva, depois a gente passou para as propriedades, né, a respeito da integração, e agora a gente vai entender um pouco mais sobre a ideia da integral definida, tá? Então é o seguinte, eu vou pegar um exemplo, beleza? Então eu vou calcular, a gente já sabe, né, que a integral ela funciona como um cálculo de área, né? Então eu vou pegar uma função e vou calcular a área, né, sobre essa função, tá? Então aqui a gente tem a função é elevado a x, e o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar então, para calcular a área, né, a gente tem aqui então o gráfico da função, que é essa parte vermelha aqui, beleza? E aí o seguinte, para calcular a área dessa curva aqui, né, essa parte que eu quero calcular a área, eu tenho que fazer algumas transformações, né? Então, nesse caso aqui, pessoal, a gente pega e transforma essa figura, né, para calcular essa área aqui, em uma figura que a gente conhece, né? Então, nesse caso, eu estou utilizando aqui retângulos. E eu defini, então, esse intervalo aqui, no caso de A, né? A sendo o ponto 0 e B, né, o ponto 1. E nessa variação, eu estou construindo retângulos aqui de 0,2, tá? Então, esse primeiro retângulo ele mede 0,2, o segundo 0,4, né? No caso a base aqui, né? Até chegar no ponto final. Então, pessoal, a área, né, dessa curva aqui vai ser justamente a área ao somatório desses retângulos aqui embaixo. Foi isso que eu defini aqui. Então, a área, né, vai ser o somatório, né, pegando, então, um retângulo, pessoal, é a base multiplicado pela altura, tá? Então, nesse caso, a base vai ser justamente essa variação, que eu chamei de ΔX, tá? Multiplicado pela sua altura aqui, né, que seria o valor, né, da função quando x for xi, né? Então, quando o i for 1, né, eu vou ter então essa altura aqui, né? Quando x for 2, eu vou ter essa outra altura e assim vai-se. Então, nesse caso, o ΔX foi sendo feito nesse formato aqui. Eu estou pegando então a diferença, né, do ponto final ao ponto inicial e dividir isso, nesse caso aqui, pessoal, eu dividi aqui em 5 retângulos, tá? Aí, olha só, nesse cálculo eu vou ter então como área, né, esse ponto aqui, que é 1,8958. Essa seria então a área, né, ou seja, quando eu pegar esse retângulo mais o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, fazer a multiplicação da base com a altura, somar todo mundo, então eu vou ter essa área aqui, né? 1,89. Agora, o que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar, pessoal, e vou subdividir, né, aquela primeira figura. Então, eu vou colocar agora mais retângulos aqui. Então, antes eu tinha dividido cada retângulo com a variação de 0,2. Agora eu estou pegando uma variação um pouquinho menor, tá? 0,1. O intervalo é o mesmo, né? Começa do ponto 0 e vai até o ponto 1. Só que agora, como eu falei, né? Eu estou pegando e encurtando agora a base do meu retângulo. Agora eu dividi em 10 retângulos agora. Como é que eu faço então o cálculo? O cálculo continua o mesmo, tá? Só que nesse caso eu vou ter uma área
melhor, né? Um cálculo de área muito mais aproximado da realidade. Então, a área agora é 1,80. Percebeu, então, qual é a lógica que eu estou querendo utilizar aqui, tá? A lógica é o seguinte. A integral, como eu falei antes, no vídeo anterior, né? Acho que foi no primeiro vídeo que eu falei sobre integral, tá passando o card agora. A integral, pessoal, nada mais é do que a área, tá? Cálculo de área. Como aqui eu estou pegando um intervalo fechado, né, entre A e B, então essa integral, né, a integral definida agora por esse intervalo, ele corresponde, óbvio, à área sobre essa curva, dentro desse intervalo fechado AB. Então, pessoal, resumindo, a integração definida agora é que, nesse caso, a diferença da integral anterior é que na integral anterior eu estava pegando um intervalo aleatório. Então, nesse caso aqui, eu estou definindo, né, eu estou restringindo a curva a dois valores específicos. Então, eu sei o ponto inicial, que é o ponto A, e eu sei o ponto final, que é o ponto B. Então, sabendo esses dois valores aqui, fica mais fácil, então, de você calcular a área que fica embaixo dessa curva. E isso é a integral. Com isso, pessoal, a gente tem, então, um teorema, né, basilar, né, o teorema fundamental do cálculo, que diz o seguinte, né, esse teorema ele é muito útil, né, na hora quando a gente for resolver as questões. Eu não vou demonstrar esse teorema aqui nesse vídeo específico, tá? Isso vai ser nos vídeos em anexo. Vai ser como exercício também. Então a ideia é o seguinte, se você tem uma função que é contínua no intervalo fechado AB, então a integral, né, da função f de x dx definida, né, no intervalo de A a B vai ser igual então ao valor da função fb menos o valor da função f de A. Ou seja, eu faço a integral da função e para calcular então a integral definida, eu vou substituir os valores, né? Eu começo pelo valor final menos o valor inicial. Essa é a ideia do vídeo de hoje. Eu vou resolver logo mais, né, nos vídeos seguintes, eu vou resolver mais questões sobre esse tipo de conteúdo. Era isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.